Olá, boa tarde para você. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Banco Central brasileiro diz que monitora o impacto do coronavírus na economia do país e investidores veem possibilidade de um novo corte da taxa Selic. Em Mato Grosso, atoleiros na BR-174 comprometem o transporte no noroeste do estado. Produtores reclamam do descaso público com a situação. Preço do café sobe R$ 30 em um dia no sul de Minas. E ainda a MP do Agro, que prevê mudanças no sistema de acesso ao crédito rural, está na pauta do Senado Federal hoje. Tem ainda cotações, a sua participação, muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Obrigada pela sua companhia nesta tarde de quarta-feira. O Banco Central brasileiro divulgou nota ontem, dizendo que monitora os impactos do surto de novo coronavírus na economia brasileira. Com isso, cresceu a expectativa do mercado de um novo corte na taxa Selic. Minutos após o fechamento dos mercados ontem, o Banco Central divulgou uma nota dizendo que monitora atentamente os impactos do surto de coronavírus nas condições financeiras e na economia brasileira. Informa também que as próximas 2 semanas vão permitir uma avaliação mais precisa dos efeitos do surto da doença na política monetária. Após o comunicado, aumentou a expectativa dos investidores para um novo corte na taxa Selic, na reunião do Copom, marcada para 17 e 18 deste mês. Ainda ontem, o Banco Central dos Estados Unidos reduziu para a faixa de 1 a 1,25% a taxa de juros no país em uma reunião extraordinária. Para você ter uma ideia, atualmente a taxa Selic está em 4,25% ao ano, no menor patamar já registrado. Você vem acompanhando isso aqui no Canal Rural, né? O que, na avaliação de alguns representantes do agro, mantém um ambiente competitivo, já que os bancos podem fazer empréstimos com juros tão baixos quanto o crédito rural. Mas qual o cenário no curto prazo? Importante para você saber, né? Claro que quem nos ajuda a entender esse cenário é o Miguel Daúde, que hoje está comigo aqui no Mercado Companhia. Boa tarde, Daúde. Boa tarde. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todos. Você acredita, Daúde, que esse corte na taxa Selic ele é factível e mais? O quanto ele pode influenciar na contratação e nas opções de crédito rural aí no mercado? Bom, em tese, deveria influenciar, mas vamos entender essa decisão aí do Banco Central, porque eu acho que é importante, né? A última vez que o Banco Central, em reunião extraordinária, decidiu pela queda da taxa de juros foi quando tivemos a crise lá em 2008, a grave crise que até hoje ainda convivemos com ela. Então, essa decisão do Banco Central em cortar a taxa de juros no atual cenário, em reunião extraordinária, se deve em decorrência de que o mercado financeiro mundial está muito pessimista com relação ao coronavírus. Isso tem por trás a tentativa de você melhorar o humor do mercado financeiro, mas que ontem acabou o tiro saindo pela culatra, porque o mercado entendeu, pô, mas se o Banco Central americano está preocupado, é porque realmente o coronavírus pode afetar o crescimento da economia mundial. Mas aí tem uma explicação, Suelen, pontual, né? A gente sabe que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está num ano de reeleição e ele vem pressionando o Banco Central, já, né, antes deste presidente, para que o Banco Central cortasse a taxa de juros, porque é um ano em que a economia não pode agora deixar de crescer exatamente no ano em que ele... cortou ontem, né? Um corte excepcional. Não, e um corte forte, meio ponto forte. percentual. Agora o mundo está indo atrás, vamos cortar a taxa de juros. Mas a taxa de juros hoje não é o grande problema da economia. Hoje é a questão da epidemia, né? Você tem uma epidemia que a taxa de juros talvez não vai ajudar. Então, são coisas diferentes. O que vai melhorar, sem dúvida, é o humor. Agora, aqui no Brasil, o Banco Central também já disse, ó, eu vou avaliar os impactos do coronavírus na economia e, se for o caso, eu também posso cortar a taxa de juros. Aí vocês me perguntam, qual é a ideia disso? A ideia é você diminuir a taxa de juros, tentar aumentar os investimentos, aumentar o consumo e anular os efeitos negativos do coronavírus. Só que o coronavírus, ele mexe com
o comportamento da sociedade. E o comportamento da sociedade, as pessoas não vão comprar mais porque a taxa de juros caiu, ainda mais no Brasil, que a taxa de juros dos mortais, elas continuam altas. Mas pode contratar mais crédito da UTI. Sim, mas o crédito, ele decorre da oferta de dinheiro. Mas o crédito gera renda, o crédito faz a economia girar. A ideia é essa, né? Por mais que a taxa de juros caiu em 2009, em 2019, a gente não viu uma reação muito forte do PIB. O PIB reagiu positivamente, mas não teve. Então, ainda é muito cedo para nós acharmos que essas decisões vão ajudar a economia, mas eu torço para que ajude, né? Porque o coronavírus, a sua propagação atinge o setor de serviços. E o setor de serviços é um dos setores que determina o comportamento do consumo, da economia, a evolução. Então, o Banco Central no Brasil está dizendo isso. Agora, eu vou dar um outro lado, Sueli, que a gente conversou até sobre isso ontem. Falamos. Que é a questão do dólar. Né? Vai cortar a taxa de juros, como é que fica o dólar? Tendência de alta. O dólar, quando você tem uma taxa de juros muito baixa, você acaba tendo aqui no Brasil uma fuga do... Uma prova disso é o dólar hoje batendo, daqui a pouco a gente vai mostrar. 2,53. 4,53. Se fosse 2, estava bom, Miguel. 4,53. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Banco Central tem uma postura bem clara em relação ao dólar alto. Acha que está tudo bem, obrigado. Porque o Banco Central, ele está achando que, né, e eu acho que está correto, que não deve ficar alimentando os especuladores. Né? Porque o câmbio, essa oscilação do câmbio, sobe um dia, cai no outro, oscilação da Bolsa, cai 5, sobe, cai 6, sobe tanto. Isso é especulador. E muita gente nos bastidores do mercado financeiro, os analistas, os grandes gestores de fundos, eles dizem o seguinte, que essa decisão do Banco Central americano foi para ajudar os especuladores, porque ela alimenta quem? Os especuladores. E em decorrência de uma análise ainda que eu acho prematura, de que o corte da taxa de juros, neste momento e no patamar em que ela está, não vai ajudar muito a economia. Então, seria uma decisão prematura. No entanto, eu acho que tudo é válido, Sueli, porque a questão hoje do coronavírus, ela causa uma incerteza muito grande, né? E o Brasil precisa ficar muito atento. Então, eu acho que o Banco Central está corretíssimo. Olha, pessoal, eu estou atento, eu vou analisar os impactos do coronavírus. Se for necessário, eu vou cortar a taxa de juros. Agora, a contrapartida é o que você coloca, a questão do câmbio. Né? E o câmbio, aí eu trago isso para os nossos amigos produtores rurais, que é aqueles que a gente está diariamente, né? Estamos todos os dias juntos, e para eles, poucos vão se beneficiar disso. É uma via de duas mãos. A grande maioria está endividada, a grande maioria não tem transação com dólar, quer dizer, ela não vende os seus produtos em dólar. Todos compram insumos em dólar. Vende no mercado interno, então a gente tem uma alta de dólar que impacta no custo da produção. E temos também o impacto do coronavírus, que pode, sem dúvida nenhuma, diminuir o consumo. Então, é um cenário de muita tensão que nós temos que ficar muito atento. Então, portanto, eu acho que tudo que está sendo feito até agora, na minha opinião, pelo lado econômico, é positivo. Nos Estados Unidos, a disputa pela nomeação do candidato democrata às eleições presidenciais ficou mais estreita na noite de ontem, conhecida como Super Terça, dia decisivo das primárias do partido. Com os resultados parciais, o ex-vice-presidente Joe Biden saiu na frente para ser o adversário do republicano Donald Trump na corrida presidencial. A super terça, noite mais decisiva das eleições primárias dos democratas, estreitou a disputa entre os candidatos do partido na corrida presidencial americana. Ontem, o ex-vice-presidente John Biden venceu em 9 estados e assumiu a liderança para se tornar o candidato oficial pelos democratas. Já o senador Bernie Sanders ganhou em 4 dos 14 estados. Com a desistência dos demais candidatos, a tendência, segundo analistas, é que a disputa pela nomeação do partido fique entre Biden e Sanders. E dependendo de quem for enfrentar o republicano Donald Trump, o rumo da guerra comercial entre Estados Unidos e China pode mudar. É o que explica o analista da BMJ Consultores Associados, Matheus Andrade. O atual presidente Donald Trump é candidato à reeleição e favorito. Caso ele, de fato, confirme seu favoritismo, deve manter uma política muito próxima à que adotou no seu primeiro mandato. Caso Sanders venha a ser escolhido, ele deve manter uma postura muito similar à de Trump.
buscando favorecer os Estados Unidos, mantendo um certo grau de protecionismo, e ainda não está muito certa qual será a sua relação com a China. Joe Biden deve ser mais pragmático, buscando novos acordos e uma relação mais próxima com a China, ainda que venha a manter a paralisia do OMC. O que o agricultor deve saber é que é um novo normal que se estabeleceu desde a eleição de Trump. Aquele antigo sistema que existia não voltará a existir tão cedo. Então é necessário se precaver e se prevenir para um mercado de maior disputa e maior protecionismo no mundo. Você que acompanha o Canal Rural sabe que desde janeiro temos mostrado a situação caótica da BR-174. Desde janeiro não, a gente vem mostrando sempre essa situação, né? Mas desde janeiro da BR-174 especificamente, que fica no noroeste de Mato Grosso. A estrada foi aberta há cerca de 40 anos, isso mesmo, mas ainda não foi asfaltada. Durante o período chuvoso, quem depende da rodovia dificilmente consegue escapar dos atoleiros. A gente vai para Cuiabá, eu vou falar agora com o jornalista e meu colega Luiz Patroni, que tem atualizações dessa rodovia tão importante para o escoamento da safra. Patroni, boa tarde. Quem vive ou passa pela BR-174 relata uma sensação de abandono, é o que a gente vê pelas fotos e imagens que você nos manda. Exatamente, Sueli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu conversei há poucos instantes, com o presidente do Sindicato Rural de Juruena, um dos municípios ali que vive essa situação, né? Ali, município de Juruena, Castanheira, também Colniza, estão reféns dessa falta de logística, dessa falta de condições de trafegabilidade na BR-174. E ele me dizia, o presidente é o Marcos Antônio Belisário Lima, que não é uma sensação, mas sim um real abandono quem vive por lá. Tem vivenciado isso, né? Tem presenciado. Abandono é a palavra que ele utilizou e também falta de respeito. Eu achei extremamente importante trazer esse depoimento do presidente que retrata toda uma situação de uma região que, como você disse, dificilmente escapa de atoleiros. A gente tem algumas imagens que mostram a situação da BR-174 do último fim de semana e agora a situação atual. A gente preparou um pool ali com algumas imagens. Essa daí, olha, no fim de semana. Esse é o Rio Vermelho que transbordou, como você mencionou, desde janeiro a gente tem mostrado essa situação, né? Sobe a água do Rio Vermelho, ultrapassa ali a ponte que existe na BR-174, inunda tudo, alaga tudo, o trânsito fica parado, ou então motoristas se arriscam, como é o caso desse motorista aí, desse caminhão, passando pela ponte. Eu não passaria, né? Mas enfim, uma situação bastante complicada, mostrando ali a falta de logística. Na sequência, são imagens de agora, isso daí foi ontem à tarde. Dá uma olhada como ficou a BR-174. A água do rio baixou, mas os atoleiros continuam. Segundo o Sindicato Rural lá de Juruena, há relatos de que existam pelo menos 30 pontos de atoleiro agora na BR-174 e aí a gente vê que as filas vão se formando, né? Pelas imagens dá para ver que tem caminhões de grãos ali também, né? Mas a grande maioria que passa por ali são caminhões de madeira e também de transporte de gado. Aliás, segundo o Sindicato Rural de Juruena, Suelen, o abate do frigorífico que existe lá em Juruena, ele está acontecendo conforme é possível que esses animais, que os gados, que o gado, né, que os caminhões transportando gado cheguem até os frigoríficos, até o frigorífico. Ele calcula que a capacidade hoje, a empresa esteja operando aí com apenas 20% da capacidade, porque evidentemente a carga não está chegando. Então essa é a situação por lá, uma situação extremamente triste e complicada que a gente reforça que é preciso sempre mostrar para tentar, quem sabe, expandir esse grito de socorro de quem vive ali na região, né? Bom, vamos à situação da BR-174 para o nosso público entender essa situação. Como você disse, são cerca de 4 décadas aí desde que a estrada foi aberta, mas esse trecho entre esses municípios que eu mencionei é um trecho de aproximadamente 320 quilômetros que precisam ser asfaltados, eles ainda estão em estado de chão. Há um convênio, segundo o DENIT, firmado em 2013 com a Secretaria de Infraestrutura aqui do governo de Mato Grosso, né, que prevê esse asfaltamento como responsabilidade da Cinfra, um convênio que envolve aí cerca de 685 milhões de reais. Nada foi feito até agora, porque há nesse trajeto, Suelen, o contorno, né, a travessia por uma reserva indígena, e aí acaba impactando o andamento ou o início das obras, justamente porque é preciso que sejam feitos vários estudos, né, ambientais e de impacto, justamente para atender, para sanar essas comunidades indígenas. Bom, segundo o DENIT, para a gente encurtar a história aqui, o convênio é o 143 de 2013, prevê os 685 milhões, como eu te disse, mas é preciso ainda a análise desse estudo de impacto ambiental.
O governo do estado diz o seguinte em nota agora, que já protocolou uma versão definitiva do estudo de componente indígena para a FUNAI, já foi encaminhado, mas a FUNAI ainda não respondeu a respeito deste assunto. Depois que a FUNAI responder esse assunto, aí sim é preciso repassar para a próxima etapa, que é o Plano Básico Ambiental Indígena. Esse plano básico também precisa ser encaminhado e aprovado pela FUNAI, e só então, depois disso, é que é possível estabelecer aí como será feita a pavimentação, o asfaltamento, o projeto, todo o licenciamento dessa obra. Ou seja, prazo que é bom, Suelen, não tem. Resposta concreta para os produtores ainda não tem. O jeito é a gente continuar ecoando esse pedido de socorro e quem sabe ver se algo definitivo e concreto realmente é feito para resolver essa situação, né, Suelen? Aqui, é a nossa função social, né, Patrone? A gente mostrar realmente o que está acontecendo, a realidade e ajudar essas pessoas que sofrem há tantos anos aí, há décadas com essa situação aí na rodovia. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.